Olá, poderosa! Tudo bem com você? Sou Clariane Godoy, sou sua nutricionista do Projeto Emagrecer. Ai, o assunto de hoje... Jejum! Esse jejum natural que nós fazemos e às vezes não percebemos, sim, ele não tem sofrimento, você não passa fome e, como eu disse, é natural. E vai auxiliar no seu emagrecimento. Então, vamos lá. Eu vou utilizar para vocês um exemplo de horário, tá? Que é mais ou menos o meu horário. Mas isso é um exemplo, ok? Você vai pegar esse exemplo que eu vou te ensinar aqui agora e vai encaixar na sua realidade. A sua realidade, quando eu falo, é o seu horário. Tá bom? Seus horários de refeição. Então vamos lá. Por exemplo, vou fazer o meu jantar entre 6 da tarde e 8 da noite. Faço o meu jantar completo. Nada de suquinho, de iogurtinho, de aveinha, de vitamininha, de shakezinho. Não. Eu tô falando de um jantar mesmo. Mas, Nutri, o que eu vou comer no jantar? Lá naquele cardápio que você recebeu no dia que você fez a inscrição, está exatamente o guia para você escolher os alimentos do seu jantar. Ai, Nutri, mas você não vai falar o que eu tenho que comer no jantar? Claro que não. Você tem que comer no seu jantar o que você quer comer e não o que eu mandar você comer. Porque sabe que eu vou mandar você comer o que eu gosto e não o que você gosta, tá? Então você vai pegar aquele cardápio que você recebeu lá no dia da sua inscrição. Você vai olhar como ele te ensina a montar o seu jantar. Nutri, não sei. Aqui no grupo tem um vídeo que explica como você fazer aquilo que está escrito lá no cardápio que você recebeu no dia da inscrição. Assista 10 vezes se for preciso, porque é ali que você aprende a montar as suas refeições. Combinado? Então você vai pegar o seu cardápio, vai lá, vai olhar. Tá, Nutri, eu tenho que escolher salada. Escolhe a sua salada. Nutri, eu tenho que escolher, tá aqui escrito que eu tenho que escolher uma proteína. O que é proteína? Carne. Ok, escolheu a sua carne. Ah, Nutri, mas eu tô a fim de comer um caldo. Na sua salada você pode colocar legumes, não pode? Com os legumes e a sua carne você não pode montar um caldo? Pode. Então a forma como você vai preparar esses alimentos fica a seu critério, ok? Nutri, mas quanto que eu tenho que comer no jantar? Você vai pegar a lista de alimentos. Essa lista foi junto com o seu cardápio no dia que você fez a sua inscrição. E aí lá vai estar escrito as quantidades certinhas. Ai, Nutri, mas é caldo. Quanto que eu vou comer? Não importa o que você vai comer no jantar, e isso se resume ao almoço também, tá? Então não importa o que você vai comer. Você tem que consumir tudo o que dê na quantidade de um prato. Sim. Você vai montar a sua alimentação, você vai olhar na sua lista de alimentos, mas a quantidade total do seu jantar tem que ser um prato. Não é pegar um prato, colocar carne, um prato, colocar salada. Não. É tudo em um único prato. Você vai montar, você vai visualizar o que você vai comer. Essa é a quantidade. Um prato. Não é 2, não é 3, não é 4, é um prato. Se é caldo, você vai colocar a quantidade ali de um prato. Se é salada, se é carne, você vai colocar a quantidade total que dê um prato. Olha na lista de alimentos que tem a quantidade de cada tipo de alimento, ok? Tudo bem, Nutri, então vamos lá. Já organizei o meu jantar, já sei o que eu vou consumir no meu jantar, fiz o meu jantar. Comi entre 6 e 8 da noite. Lembrando, gente, esse horário que eu estou utilizando é somente um exemplo, porque se eu não te der um exemplo de horário, vai ficar confuso para você conseguir entender, tá? Mas o horário do seu jantar é o seu horário,
ok? Evita de jantar muito tarde, mas algumas pessoas trabalham à noite, estudam, então tudo é uma questão assim individual de tentar se organizar para conseguir jantar um pouquinho mais cedo. Se você trabalha a noite toda e você tem que seguir o seu horário de trabalho, tenta jantar antes de ir para o trabalho. E aí lá no seu trabalho você tem que organizar horários de refeições também, que vai ser claro de acordo com o seu horário de intervalo de quem trabalha à noite, ok? Então, o horário que eu vou usar aqui é somente um exemplo, tá? Jantei entre 6 e 8 da noite, mais ou menos. Certo? Depois que eu jantei bem jantado, uma refeição completa, como está lá no nosso cardápio, acabou. Eu não vou comer mais. Ok? A Nutri, posso tomar um chá? Pode. O nosso chá anti-ansiedade? Pode. Sem açúcar. Adoçante pode? Estévia. Outro pode? Eu não recomendo. Se você quiser usar, é critério seu, porque você sabe que a Nutri não proíbe ninguém de fazer nada. Mas eu recomendo açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, mel e estévia. No caso do chá, se você quiser adoçar, vai pro estévia. Nesse horário da noite, ok? Porque nós vamos fazer o nosso jejum. Jantei ali mais ou menos entre 6 e 8 da noite. Fechou a boca. Não vai comer mais nada depois desse horário. Pode beber água? Pode. Pode tomar chazinho anti-ansiedade? Pode. Nada além disso. E uma dica que eu vou te dar. Se você fez o seu jantar e depois desse horário do seu jantar você não tem mais nenhum tipo de compromisso, você não estuda, você não trabalha, a única coisa que você vai é ficar em casa, fazer uma coisa ali ou outra coisa aqui, logo ir dormir, ou, vou dormir tarde, não importa. Mas você não tem nenhum compromisso. Não precisa comer mais nada. Não precisa de um iogurte ou qualquer outra coisa depois desse horário. Jantou, acabou. Só no dia seguinte. E aí é onde entra o nosso jejum. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes algumas pessoas têm o hábito de dormir tarde. E aí, quando dá lá meia-noite, 1 hora da manhã, vai comer de novo. Pra quê? Ai, Nutri, mas eu tenho insônia. O fato de comer vai fazer você despertar também. E às vezes você vai descontar a sua insônia, a sua insatisfação em não conseguir dormir na comida. E aí o que acontece? Você não emagrece e não sabe por quê. Certo? Então, jantou. Acabou. O máximo que você vai tomar é água e chá. Mais nada. Nutri, quando eu vou voltar a comer? No dia seguinte, no seu café da manhã, a hora que você acordar. Eu janto até 8 da noite. Depois eu não como mais nada. Eu bebo água praticamente. Às vezes tomo chá. E vou comer no dia seguinte, a hora que eu acordo. Eu acordo entre 6 horas da manhã, mais ou menos. E aí, eu vou tomar o café da manhã. Foi nisso que eu percebi que eu passo, em média, 10 horas por dia sem comer nada. Só bebendo água, às vezes tomando chá. Mas, Nutri, quanto que eu posso de chá? É uma xícara só de chá, tá? Água pura. Não é água com gás, gente, é água, tá? É à vontade. Agora o chá vai ser uma xícara só. Jantar até as 8 da noite. Jantar completo, de acordo com o que está no cardápio. Depois, jejum. Você vai poder beber uma xícara de chá calmante. Onde que tá isso, Nutri? Lá no Guia Alimentar você encontra, tá bom? Ou água, sem nada. Água, sem gás, ok? E quando você acordar, no meu caso, que eu estou usando o horário aqui, mais ou menos 6 horas da manhã, café da manhã. Nutri, eu vou precisar acordar às 6 horas da manhã? Não, você vai acordar no seu horário normal. Você vai organizar esse horário
de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu horário. A questão é a seguinte, você vai olhar agora, quando acabar esse vídeo, você vai olhar para os seus horários de refeição, para o seu horário de dormir, para o seu horário de acordar, e você vai intercalar ali 10 horas de jejum todo santo dia. Não é um dia na semana, não. É todo santo dia. Mas dentro dessas 10 horas vai estar encaixado o seu período de sono. Vai fazer você entender que você não precisa ficar comendo à noite antes de ir dormir. Você não precisa disso, ok? A ceia, aquele iogurte, aquela fruta que você come antes de dormir, é somente para aquelas pessoas que tenham horários diferentes. Trabalham e chegam em casa mais tarde, estudam, chegam em casa lá 11, meia-noite, 1 hora da manhã, ou para aquelas pessoas que trabalham durante a noite. Esses casos, sim, precisa comer mais tarde. Mas, se você trabalha ou estuda à noite, janta antes de ir, tá? Tenta fazer isso. Às vezes quem trabalha não consegue encaixar muito, porque tem que seguir os horários do trabalho. Mas se você pensar, analisar, você consegue. Agora, quem estuda à noite, mesmo aqueles que eu sei que sai do trabalho correndo e vai para a faculdade ou vai para a escola, tenta comer antes da aula começar, nem que seja no caminho, né? Lá no ônibus, mas tenta comer, leva a marmitinha, isso vai fazer diferença no seu emagrecimento, tá? E não é só enquanto você quer emagrecer, não, meu bem. Nós estamos aqui fazendo reeducação alimentar, querendo mudar hábitos, ou seja, que isso seja, essa mudança, né, seja permanente. Então, não esquenta a cabecinha. A partir de agora, todos os dias, você vai ali, ó, encaixar 10 horas de jejum na sua alimentação, no seu dia. Lembrando, essas 10 horas estão contabilizando o seu tempo de sono. Combinado? Detalhe, muitíssimo importante, eu quero que você tome muita atenção no que eu vou dizer. Se você estiver doente, não se pegue a isso, tá? Se você, porque talvez o seu estado de saúde vai fazer com que você fique muitas horas sem comer durante o dia. Então, se você tá doente, esquece. Se você tem diabetes, esquece. Você não vai fazer isso. A não ser que o seu diabetes esteja controlado. Tô tomando meus remédios direitinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Ok, quem tem diabetes pode fazer. Nutri, eu não cuido do meu diabetes. O negócio tá feio. Esquece essa aula, tá? Por quê? Porque pode ser que você passe mal e a Nutri não quer se responsabilizar por isso. Então, eu estou deixando bem claro que se você tem diabetes, se o seu diabetes está descontrolado, você não vai seguir essa orientação. Nutri, a minha pressão não está controlada. Também não. Nutri, eu tenho um problema com tireoide, eu não estou fazendo meu tratamento, está tudo bagunçado. Também não, tá? Você só vai seguir as minhas orientações se a sua saúde estiver 100%. Ok? Em relação a colesterol, não tem problema nenhum, tá? Mas diabetes, pressão alta, ou se você tá com virose, se você tá com gripe, se você tá doente de alguma maneira, esquece essas orientações, ok? Mas, jantou, não precisa comer, tá? Você só precisa comer se você trabalha ou se você estuda. Fora isso, esquece. Combinado? Tem gente que diz que faz jejum aos domingos. No caso, seria o jejum intermitente, né? Que você fica muitas horas sem comer. Esse eu não recomendo, tá? Muitas horas, gente, quando o jejum intermitente é mais de 12 horas sem comer. 12 horas, 16 horas, tem gente que fica 24 horas sem comer. É claro que vai emagrecer. Quem que não emagrece passando fome, não é verdade? Mas quem que vai passar fome o resto da vida?
Ninguém, né? Então, vai ficar naquela, engorda, emagrece, tá? Então, fez o seu jantar até as 8 horas da noite ou até o horário que a sua rotina permite, vai dormir, não precisa comer mais. Ontem jantei às 20 horas, estou tomando café da manhã. Jejum de 14 horas já é muito tempo, tá? Muito tempo jejum de 14 horas. Faz isso não. De 10 a 12 horas, normal, natural, tá? Caso você jante lá pelas 8 da noite e acorda um pouquinho mais tarde, tipo 8 horas, tudo bem. Se você estiver dormindo, se essa é a sua rotina, tudo bem. Agora, você forçar um jejum de 14 horas, tô com fome, mas eu vou aguentar no jejum. Não recomendo, isso é sofrimento. Você vai sofrer quanto tempo? Você sabe o que é pior de ficar em jejum há muito tempo, né? Ficar em jejum por muito tempo? O que acontece é que muitas vezes vai chegar ao ponto que você vai perder o controle da fome. E aí vai entrar naquela história que as mães falam, olho maior que a barriga. E aí o que vai acontecer? Você vai comer até os rebocos da parede. É isso que acontece comigo. Se eu ficar muito tempo em jejum, o que acontece? Eu perco o controle da fome, eu como além do que eu preciso e eu só vou perceber que eu comi demais a hora que eu já estou passando mal. Por isso que eu não recomendo jejum intermitente, que é ficar muitas horas sem comer de maneira forçada. Esse jejum que eu ensinei para vocês, você fica lá 10 horas, às vezes até um pouquinho mais sem comer, mas é de maneira natural. Você vai comer no horário certo, sem estar morrendo de fome. Aí você não vai correr o risco de perder o controle da fome, entrar naquele ciclo de compulsão que você não sabe o que faz para sair. Ficar em jejum muito tempo, acontece isso. Você passa fome, você come desesperadamente, que é a compulsão alimentar, tá? Então, fuja desse negócio de ficar em jejum horas, simplesmente achando que isso é bom para fazer você emagrecer. Isso só vai te atrapalhar, tá? Segue as recomendações que eu ensinei aqui no vídeo, que é melhor. Aqui, ó, a Juliana disse que já tá fazendo isso, é muito bom, tá vendo? Esse jejum é natural. Jantou, não come mais, você vai comer no dia seguinte. Quando você acordar, você vai fazer o seu café da manhã. Vai ser um jejum de 10 a 12 horas, mais ou menos, e ele vai acontecer de forma natural, você não vai nem perceber que tá fazendo isso. Bom, sobre diabetes perguntaram aqui, como eu já reforcei, quem tem diabetes não pode fazer isso, tá? Mas lembrando, depois do jantar, não precisa comer mais, ok? Pode ser água com limão e gengibre? Pode, depois do jantar pode ser água com limão e gengibre também, sem problema nenhum, tá? Pode. Só que lembrando, gente, esse jejum você faz quando você tá dormindo, né? Porque é depois do jantar, logo você vai dormir. Então você vai poder consumir chá, água, no caso pode colocar um limão e um gengibre, se você quiser, nessa água, sem problema nenhum, tá? Porque você vai ficar acordada por algumas horas, né? Nutri, mas eu fui numa festa, Nutri, hoje é sexta-feira, vou passear, sextou e tal. Gente, aí é diferente, né? Se você não passa todas as noites em festa, na gandaia, aí é diferente, aí você aproveita a sua noite, tá? Esquece essas recomendações. Nutri, posso não tomar café da manhã? Olha, eu não recomendo você ficar sem comer um café da manhã, não. Porque você vai ficar com fome, vai chegar uma hora que você está com fome, se você estiver no trabalho você pode não comer, e aí você vai perder o controle da sua fome. Toma pelo menos um suco, come uma fruta, ou se não, espera mais um pouquinho e aí logo você come, mas não fica muito sem tomar café da manhã não, tá? Não estou conseguindo me adaptar ao projeto, mas vou tentar, pois trabalho fora e como marmita. Eu também como marmita, tá, gente?
A marmita, o problema não está na marmita, está nos alimentos que você coloca nela, tá? Então, faça boas escolhas, sendo marmita ou não. É a sua escolha que vai fazer diferença. Se é arroz, se macarrão é macarrão, se é batata, nada de misturar 2 carboidratos, ok? Então, atenção, o problema não está na marmita, está na escolha dos alimentos que você coloca nessa marmita, combinado? E se você come em restaurante, dá na mesma, tá? Escolha os alimentos corretos, que não importa se você come em casa, se você come no restaurante, é a sua escolha que vai fazer a diferença. Quais os benefícios desse jejum de 10 horas? Amores, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque eu percebia que muita gente estava preocupado com o que ia comer 11, 10 horas da noite, sendo que estava em casa à toa, sem fazer nada, só esperando para dormir, tá? O maior benefício é parar de ficar comendo sem necessidade à noite. Tô em casa, não tô fazendo nada, só tô esperando a hora de dormir. Para que eu vou comer? Para ocupar meu vazio, porque eu estou na ociosidade. Não tenho nada para fazer, vou comer, certo? Então, entra nessa situação de entender. Se você faz o seu jantar completo e você só vai dormir, você não vai para mais nada, você não precisa comer. Você vai comer só no dia seguinte, a hora que você acordar. E o fato de ficar sem comer se chama jejum, é por isso que eu estou usando esse nome. Beijo no seu coração. Tchau!